Ê! Boa E aí? noite. Boa noite. Nossa, a gente combinou de fazer fundinhos de livrinhos. É para dar um ar intelectual. Não é aqueles comprados no Mercado Livre, ó, de verdade, viu? Ah, E aí? e aí, como estão as coisas na Bahia? Bem, não tão fáceis. Eu moro no epicentro, né, um dos epicentros da pandemia no sul da Bahia. E a minha cidade, que é super pequenininha, está com um índice bem alto de casos. Então, a gente está bem guardadinho dentro de casa. Como eu moro bem perto da praia, os moradores se organizaram para fechar a entrada da praia, porque a população das cidades maiores estavam vindo, né? Então, estamos assim, Pegar a pegar praia, praia. assim. Cheio de surfista. Enfim, Difícil, né? Quem diria que a gente passaria por uma dessas, hein? Quanta reflexão possível, né? Eu só penso na Ah, como a gente é privilegiado, né? Fico pensando muito em como, com esse desgoverno, é difícil pensar nas pessoas que estão em situação muito ruim, né? sim. E, bom, todo mundo está muito prejudicado, né? E quanto mais vulnerável, mais frágil, né? Então, todo mundo que já era uma população frágil está ainda pior, né, a situação. É um momento de abertura de caixa e de visão, né? Para a situação, na verdade, que sempre foi ruim, né? De aparecer, né? Muito da desigualdade, das situações de vulnerabilidade mesmo. Difícil. Sim, momento de O ministro transição, da né? Saúde saiu hoje, eu nem consegui acompanhar as notícias hoje ainda, mas que loucura, com dois ministros saindo no meio dessa história toda, né? E temos cotação de figuras muito controversas, né? Dois militares e aquela uma médica oncologista, a Nilce? Não, infectologista e um outro médico. E a análise é de que é isso, né? Bolsonaro provavelmente vai colocar alguém que se dobre, né, as Se vontades dobre, dele em se renda. relação à Aham, aham, cloroquina, a um isolamento social, né? aham. Enfim. Mas aqui viemos aqui hoje, Alana Faria. Hum. Olha, eu tô super feliz de poder botar um batom, mas tá com calça de pijama. Olha, eu botei um vestido que eu adoro, gente, só pra vir aqui na live, olha. Ah, então, né, a história dessa live foi a Ellen que puxou. Andava meio assim, acho que como todo mundo vivendo momentos de descrédito, desesperança, sem muito ânimo também para entrar nesse movimento de rede social, né? Uhum. Aproveitando o tempo para pensar, refletir em casa, né? Mas a live com a Simone Diniz, que para quem não sabe é uma das fundadoras do coletivo, né? Junto com a Ellen, deu uma vontade de continuar falando, né? Um pouco sobre o que é essa história do coletivo, da onde que surge isso. Então, a ideia, gente que está assistindo gente que está assistindo a gente, pessoas, é que vocês possam também, que seja mais um diálogo mesmo, né? Menos uma palestra e algo mais conversado, algo que seja um momento para a gente tirar dúvidas, inclusive com relação a questões de saúde, né? A gente vai abrir esse espaço, assim, então fiquem bem à vontade. A Ellen vai selecionar aí algumas perguntas.
a ideia é que a gente converse, né? Então, nós duas falamos bastante, vocês podem interromper e fazer algo um pouco menos expositivo, assim. Não sei como funciona numa live, algo desse tipo, mas é uma tentativa, né? Essa E provavelmente vai ser uma das primeiras de algumas, de alguns momentos como esse. E a gente está bem feliz de várias pessoas aí entrando, com muitas coisas bacanas acontecendo na internet, né? Muito show, muita gente fazendo debates incríveis. Então, a gente está bem feliz que vocês estejam aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. não, e uma disputa de lives, porque tem coisas incríveis mesmo, até do tema que a gente vai falar aqui hoje, mais assim, da É, área da saúde, é muito legal. é, O bom, gente, as lives ficam disponíveis aí nos stories depois por 24 horas, né? Vocês podem assistir até amanhã. A gente vai interagir com vocês que tiverem questões aqui na live lá com a Simone. Não foi aqui no perfil do coletivo, mas quem sabe aí para o final do mês a gente pode com ela aqui. É, muita gente perguntando sobre história e etc., que está estudando a questão da ginecologia, né, do controle dos corpos das mulheres a partir dessa questão reprodutiva. E eu e a Alana, a gente adora falar sobre isso. Eu vou me apresentar assim, ó, brevemente. Eu sou obstetriz, eu trabalho no coletivo agora remotamente, desde 2015. E eu entrei no coletivo muito com esse objetivo de trabalhar com educação em saúde para promover autoconhecimento e autocuidado para as pessoas interessadas em conhecerem vulva, vagina, útero, seus corpos e a integralidade disso tudo. Então, por isso que a gente está aqui hoje conversando, porque a gente acredita nesse modelo onde as pessoas, através do conhecimento, possam, né, se cuidar mais e promover saúde. isso. Eu sou a Lana, eu sou ginecologista, mais do que obstetra, na verdade, bem ginecologista hoje. Uhum. Eu saí quando terminei a minha residência de gineco-obstetrícia, saí meio fugida, assim, da minha prática hospitalar. Eu brinco que fui meio refugiada, fazer um mestrado com a Simone Diniz em São Paulo. E, e aí entrei em contato com a prática do coletivo e desde aquela época, 2014, foi um momento de reerguer esse espaço que funciona desde a década de 80 em São Paulo. E foi muito bacana de observar que foi um momento de florescimento, né, dessas questões de um feminismo, de uma primavera feminista, como se fala, né? Muitas mulheres querendo se apropriar, né, do seu próprio cuidado em saúde e deixar aquela relação paternalista que é bem comum, né, em geral, com os ginecologistas, para começar a entender mesmo, né, da sua própria fisiologia, da sua anatomia, entender quais são as práticas que são realmente necessárias, produzir práticas de cuidado. Eu considero que o coletivo feminista é um grande laboratório, né? Uhum. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que é interessante começar falando sobre até seria legal se vocês quiserem comentar, quem está aí assistindo, para começar esse diálogo, né? Sobre palavras ou questões que vêm à cabeça de vocês quando a gente pensa em ginecologia. Uhum. Porque a ginecologia como ciência, né? Ela se autodenomina uma ciência das mulheres, né? Uma ciência da mulher. Ela surge entre o fim do século XVIII, começo do século XIX, com a ideia de se criar e se estabelecer de verdade uma diferença entre homens e mulheres, que está muito baseada na questão da mulher como a procriadora. Então, a narrativa, né, precisa começar a justificar com a biologia, uma suposta inferioridade das mulheres, né? Então não é à toa que é muito comum que as mulheres relatem isso, né? De serem sempre vistas como doentes. A gente trata muito mal dos ciclos de vida da mulher como ciclos normais e fisiológicos, né? Então a mulher é sempre vista como tendo um corpo defectivo.
O Uhum. parto é um excelente exemplo e o movimento de humanização do parto, ele talvez tenha carregado muito dessa nova onda, né, de feministas, mulheres jovens buscando cuidado de si, porque denuncia de forma muito brutal os danos causados pela própria prática, né? Na Uhum. ginecologia não é diferente, né? Tem um livro que eu gosto muito e quem está começando a estudar essa história toda vale a pena. Um livro e um artigo. O livro da Fabiola Roden, né? Ciência, o sexo e A ciência diferença, a ciência ciência da da diferença diferença, do né? século XIX, né? Da ginecologia no século XIX, que tem artigo também. Ela vai falar sobre essas diferenças e coisas que ela relata lá, né? Estudando o discurso médico sobre o corpo das mulheres são coisas que a gente ainda vê em consultório hoje em dia. Que, por exemplo, uma mulher quando busca uma consulta ginecológica, ela muito rapidamente ela é considerada só pelo seu aspecto reprodutivo, né? Então, é comum que uma mulher chegue no consultório e já se pergunte o que que você usa como método contraceptivo. Primeiro, uma heteronormatividade também, né? Considerando que ela necessariamente se relaciona com homens e necessariamente que ela deseja ser mãe, né? Isso hoje em dia, com o atraso do início ou do desejo, né, da maternidade, é comum também que as mulheres escutem, mas já pensou em congelar os óvulos, né? Sim. Um viés classista também, porque a gente acaba utilizando como régua, né, um tipo de assistência que é muito voltado para a classe média, né? Sim. Então, se a gente for falar que a ginecologia, na verdade, já até adiantando um pouco o papo, né, não é uma consulta ginecológica de rotina, ela não deveria nem ser realizada Sim. rotineiramente. Só E a pegando esse gancho da história do surgimento, a gente vê que não tem uma especialidade para homens, né? Tem urologista, mas ele não é um especialista em saúde do homem, né? Porque a ginecologia, para além de tratar distúrbios, né, e patologias relativas aos órgãos sexuais, né, genital da mulher, ela também acaba assumindo um lugar, e falando em lugar de fala, é um lugar muito inadequado, se você for pensar que a maioria dos livros textos foram escritos por homens, né? Todos os Hum. livros textos foram escritos por homens. Sim. Um lugar inadequado para que começa também não só a falar dessas questões de patologia, mas também orientar questões relativas para além disso, né? Relativas a comportamento mesmo, né? Comportamento sexual, por exemplo. A Simone Uhum. sempre fala de um texto, ela deve ter falado na outra live, né? De Scully Bart, que é um artigo de 2003. Ele chama Something Happened in the Way to the Orifice. Alguma coisa Acho que aconteceu falou. no caminho do orifício. E Sim. essas duas autoras, elas pegam livros textos de ginecologia da década de 50, 60 e 70 e começam a analisar o discurso, né? E aparecem coisas absurdas ali. Por exemplo, a orientação a ginecologistas de que recomendem às mulheres fingir orgasmo, porque isso garante uma felicidade, Sucesso o na vida. sucesso do matrimônio. Então, muitas É. vezes esses livros textos estão voltados preocupados com a saúde dos maridos mais do que das mulheres, tanto que elas terminam o artigo dizendo assim: os ginecologistas se dizem amigos das mulheres, mas com amigos assim a gente não precisa de inimigos. Nossa. E outras coisas também, né? Como a história de que só o orgasmo vaginal é que demonstra maturidade, né? Que o orgasmo clitoriano na verdade, não é um orgasmo correto. Uma origem lá de Freud, de toda essa construção, né? Sim, Mas até vir a gen- as mulheres anatomistas e reconstruírem essa visão, né, do corpo anatômico mesmo, né, que aí descobre que o clitóris, eu trouxe meu amigo clitóris aqui para a live,
é uma coisa assim e não só o pontinho, né? Por exemplo. Você vê, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Essa ferramenta que a gente tem hoje em dia, né? De tanta visualização, porque isso se transformou. Tem até um artigo que saiu no El País que eu achei fantástico, que uma jornalista sai na rua com um modelo desse 3D de clitóris, perguntando o que é isso para as Ah, pessoas, né? sim. Você viu essa reportagem? Tá muito, muito, muito maravilhosa. Porque é isso. Eu falo para as pessoas que converso muito com profissionais de saúde, né? Nas nossas rodas, como dar um start sobre uma discussão de sexualidade, por exemplo, para médicos de família, né? Tá lá na unidade básica de saúde, ter um desse ali na mesa, né? Ajuda de repente começar um diálogo muitas vezes que às vezes é difícil de engatar, né? Mas Sim. falando da ginecologia, da sua origem, né, tem Uhum. uma questão difícil também, né, que se perpetua, que é a história do racismo científico, né, o que foi feito com Bartman, essa mulher negra retirada da África do Sul, que foi exposta, né, na Europa, mostrando, ela tinha lábios internos mais avantajados, né? E eles queriam Uhum. provar com aquilo que as mulheres que tinham esse tipo de anatomia eram intelectualmente inferiores, né? Mostrar Uhum. que então, e se a gente for pensar, né, como o racismo se perpetua nos serviços de saúde com relação à mulher, por exemplo, na questão da analgesia do parto, né, essa coisa de mulheres negras receberem menos analgesia porque são consideradas mais fortes à dor, né, ou Uhum. mesmo as questões de a história da ginecologia é uma história de produção de danos, né, Uhum. É a a própria história. invenção do espéculo, né? Que eu não sei se você vai chegar aí, que Fala, fala, fala. foi inventado justamente em cima de um corpo de uma mulher que foi raptada de África para os Estados Unidos pelo Dr. Singh, né? Nos Estados Unidos, que inventou esses instrumentos no início do século, no final do século XVIII, esses instrumentos da ginecologia moderna, né? Então é importante a gente sempre lembrar que esses instrumentos a gente utiliza hoje, mas tentando trazer essa ressignificação, né? Acho que a gente vai continuar contando a história e chegar no que a gente, como a gente usa o espéculo hoje, né? Mas é Sim. importante lembrar de onde surgiu, né? É uma história de horrores, né? A história do DIU de cobre, quando ele foi desenvolvido, né, por um médico americano na década de 50, era uma novidade muito pouco estudada. O cara saiu dos Estados Unidos afora, inserindo o DIU em várias mulheres, né? E muitas, que era chamava Dalcon Shield na época, era Esse, um tipo. gente. Esse é o DIU atual, né? O Dalcon Shield ele tinha um Ui. fio que facilitava infecções, né? Tinha um formato diferente. Muitas mulheres ficaram estéreis, né? A história da Uhum. pílula anticoncepcional, né? Testada nas porto-riquenhas que foram pegaram mulheres muito pobres. Olha, Temos muito. Ellen tá recebendo visita de laboratório farmacêutico, Ellen. Olha, não me Então, desaponta. daqui é para Essa levar nas oficinas para ler a bula e ficar chocado. legal. É, mas a história da pílula em Porto Rico, né? Essas mulheres muito pobres que dificilmente teriam como aderir a uma prescrição, né, de tomar da maneira como se precisava tomar na época, que se precisava tomar 3 vezes ao dia a pílula na época em que ela foi Nossa. desenhada, né? Essas mulheres foram colocadas, foram tratadas como ratos de laboratório, na verdade, porque se criou toda uma facilitação, né, para as suas famílias, casas com água potável, uma situação irreal, né, para aquelas mulheres, para elas aderirem à história de tomar e de terem seu sangue tirado várias vezes ao dia, né, de várias Uhum. avaliações. E
essa história das dosagens de hormônio que se usava na época, né, são muito pouco contadas e a gente sabe muito pouco. A gente sabe que muitas mulheres morreram, mas a gente nem consegue avaliar o tamanho, né, disso. As esterilizações em massa. As Sim. mulheres, e é por isso que eu quero falar, né, que é uma história de racismo, de classismo, de utilizar mulheres que não tinham como se defender, né, para Uhum. os seus testes todos. As esterilizações continuam até hoje, né? As esterilizações forçadas em mulheres que muitas vezes, né, ficam tentando a todo custo ter um filho para si, né? Mas as condições de vida não permitem e os filhos são repetidamente tirados delas e elas continuam engravidando até que em algum hospital se faz uma laqueadura forçada. De vez em quando a gente ouve, né, essas Sim. histórias e talvez muitas pessoas nem saibam que a lei que existe hoje em dia, proibindo que se faça laqueadura no momento de uma cesariana, ela visa proteger as mulheres, né, das esterilizações que foram feitas em mulheres pobres. O Brasil Uhum. teve inclusive CPI para avaliar isso. Sim. Então, a história da ginecologia é uma história de horrores, né? Uhum. E aí surge vai surgindo esse movimento que eu acho que tu pode contar um pouco, né? Da onde começam a surgir essas críticas e onde essas mulheres vão se juntando para produzir um outro discurso e uma outra narrativa sobre a gente. Sim. Eu acho que, assim como todas as lutas de resistência, a luta das mulheres pela manutenção da autonomia do seu corpo, do seu território, ela vem vindo lá atrás, né, com a Inquisição, com a caça às bruxas, que nesse momento aí de iluminismo, né, nesse momento aí de transição cultural e muitas coisas mudando no mundo ocidental, né, no século XVI, XVII, XVIII, que se constrói a medicina, se inventa o hospital, se inventa essa figura com tanto poder, né, que é o profissional médico. Então, as mulheres elas já estavam nessa resistência. Então, não foi uma novidade quando a ginecologia moderna foi criada que essa perseguição permanecesse, né? Então, por exemplo, as parteiras tradicionais e da comunidade foram criminalizadas, porque era quem cuidava da saúde das pessoas, e isso está muito bem descrito no Caliban e a Bruxa, né, que é o livro da Silvia Federici. Quem tiver interesse, a gente recomenda fortemente esse livro. E aí o que vai acontecer? Vai surgindo as escolas de medicina que só os homens e as pessoas da elite podem entrar. Então, quem está lá na periferia continua fazendo o que sempre esteve fazendo, resistindo e cuidando de si do jeito que dava. Só que eu acho que a gente foi afunilando de um jeito tão perverso que hoje em dia as pessoas estão privadas de autonomia porque elas não estão mais na sua própria terra, né? Então as pessoas não conhecem mais sobre saúde, promoção de saúde, porque não tem mais contato com a produção do seu alimento e nem com planta medicinal ou até mesmo atividade física, né? Então a medicina tem sido muito perversa nesse sentido, ainda bem, graças às deusas que tem outras perspectivas de medicina e de saúde, né? Por isso que a gente está aqui. Mas então, esse imbróglio no final do século XIX para o começo do século XX faz explodir, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que estava nesse processo aí, que não eram países colonizados, né, como os países do Sul, que começam a surgir, né, aberturas democráticas, voto, não sei o quê. As mulheres começam a se organizar, as mulheres de elite, é sempre importante lembrar disso, que trazem esse cunho dos movimentos populares de saúde, né? Então, lá no livrinho do Bruxas, Parteiras e Enfermeiras também conta esse pedacinho da história, que é
os movimentos populares de saúde, que era de uma elite, né? Aqui no Brasil, isso também acontece, só que não é no final do século XIX, vai ser depois, né? Na década de 60, 20, mas essa coisa que mais moderna vem com a leva da pílula, né? E mais perto de nós aqui, Cultura democrática, né? prática. Pós-ditadura. Sim, e aí é o que vem vindo acontecendo desde então. É interessante que os nossos movimentos hoje, né, nos anos zero, no século XXI, que tem reivindicado a bruxaria, a ginecologia natural, essas coisas, dialoga muito com esse movimento feminista. Só que aí teve essa cisão, né? Não teve um contínuo, né? Da gente conhecer as que vieram antes e continuar essa história. Por isso que a importância do coletivo feminista, né? De estar nesse processo de continuar essas práticas com essa clareza. É, porque o coletivo feminista ele nasce na esteira de um movimento maior, que é no processo de reabertura, surgimento do SUS, né? As mulheres se juntando para produzir o que seria o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PAISME, né, que era um movimento que queria discutir aleitamento, acesso a exames para prevenção de câncer de colo uterino, câncer de mama, mas muito num viés assim burocrático, talvez, né, de uma coisa estatal, da saúde pública. E aí tem uma galera doida, a la Simone Diniz, que estava ligada em outras práticas, né? Tava uma galera que tinha como prática de educação em saúde o teatro, uma galera diferente, né? Muito um feminismo esse da década de 60 que coloca as mulheres em roda e começa a ouvir, né? A gente estava contando antes para quem chegou agora, né? Que a ginecologia é escrita por homens descrevendo o que acontece no corpo das mulheres, e aí algumas mulheres se dão conta assim, opa, peraí, cara, isso não tá muito certo, né? Elas sofrem violência toda vez que vão a uma consulta, e elas dizem, a gente precisa contar a nossa história, elas começam a ouvir umas às outras, né? Que é o que faz o coletivo de Boston, que escreveu esse livro Our Bodies, Ourselves. Vocês encontram uma versão em PDF, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, na internet. E ele é uma virada, esse livro, porque é um livro-texto escrito por mulheres, e não necessariamente mulheres médicas da área da saúde. Sim, muitas delas são, né? Mas eles abrem isso, né? Entendendo que toda mulher tem que entender do seu próprio corpo e ter ferramentas, recursos para cuidar de si mesma, né? Então entram aí as práticas de autocuidado, né? De cuidado de si, as práticas de autoconhecimento. E para quem quer aprofundar um pouco mais sobre isso, eu acho sempre bom falar a epistemologia do autoexame, né? The Epistemology of Self-Exam, da Murphy, que conta toda essa história, da onde surge essa história. A Ellen está com ele lá, ó. Da onde surge essa história de mulheres inserirem o espéculo nas próprias vaginas e terem acesso a esse lugar que, em geral, só cabe ao médico? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente tem uma candidíase, que a gente tem uma coceira, um corrimento, e a gente pensa, eu preciso ir a alguém que faça um exame em mim, né? Mas se a gente tem uma dor de garganta, a gente vai no espelho, dá aquela olhada e resolve, joga um própolis, né? Mas a nossa vagina é esse lugar assim que não nos foi dado acesso. E isso nunca foi interessante, óbvio, né? Ter acesso ao interior da própria vagina é um lugar de muito poder, na real, né? De entrar em contato com uma coisa que, na real, é misteriosa, né? E essa produção de dependência faz parte também dessa construção da ginecologia, né? Sim. Então,
Aí, só para fazer uma publicidade, Ah, o coletivo, inclusive, está participando da tradução, da ah, primeira sim, tradução para o português do Our Bodies, Ourselves, com o coletivo de sim. Boston, Simone Diniz, Bia Fioretti, uma galera da Unicamp e todas as médicas do coletivo estão participando dessa tradução que logo logo deve estar acessível aí. Vamos ver, E provavelmente saiam alguns capítulos, partes de capítulo. Ela vai estar aí disponível logo logo. é uma coisa, um ganchinho que você trouxe aí das rodas e da perspectiva de saúde que as meninas que fundaram, as meninas maravilhosas Vera Paiva, Simone, a mulherada aí da Ana década de 80. Flávia, Ai, são tantas, né? A gente não pode esquecer o nome delas, tem que fazer uma listinha. Ivani, Mas a questão das rodas, sim. Essa perspectiva da horizontalidade do cuidado, eu acho que é algo muito legal nesse jeito de fazer saúde, que não é exclusividade do coletivo feminista, né? É um jeito de fazer saúde que tem a ver com educação popular, né? É muito amplo isso no mundo inteiro, né? E promove justamente isso. Quando você faz uma roda, a gente tem visto a redescoberta das rodas, né? Em São Paulo tem muitos grupos que têm feito pré-natal coletivo. Eu acho isso super interessante, porque é uma coisa que já aconteceu, né? E a potência é justamente a troca entre as pessoas. Então, quando você entra dentro do consultório fecha a porta, algumas coisas ficam limitadas, né? Porque alguém de branco vai te dizer o que você tem que fazer. A grande queixa das pessoas, em qualquer lugar que você vai, é a falta de atenção e tempo que o profissional de saúde dedica para a pessoa, né? Que está sendo cuidada. Então, nas rodas, não, todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar e trocar de experiência, né? E quando uma mulher descobre que ela não é anormal, porque a cada semana ela tem um corrimento diferente, né? Porque só numa troca que é possível que alguém diga isso para ela, então isso é muito potente, né? E é muito legal, porque se vocês olharem, a gente está colocando lá no site do coletivo as cartilhazinhas que o pessoal fez na década, nos anos 90, as cartilhas das oficinas. E aí você vê foto de autoexame em coletivos, juntos ao mesmo tempo, exame ginecológico, coleta de Papa Nicolau, numa UBS na década de 80. Então você vê que a gente não está fazendo nada de revolucionário. Assim, isso é revolucionário por si só, mas no sentido de que, olha só como que a gente é conservadora, né? Há 30, 40 anos atrás já se fazia isso num posto de saúde, né? E hoje a gente vem falando o quanto que isso é poderoso. Ainda estamos, né? Falando, enfim. é, Não vamos parar. é, a gente a gente deu um salto com essa questão das mulheres se conectarem em rede, né? Porque a rede é uma roda, né? Uma grande roda. E isso foi muito potente se a gente for pensar no estouro, né? Por exemplo, com relação que eu acho que é muito do que a gente atende no coletivo, e tem inclusive uma pergunta de alguém aqui sobre isso, né? De alguém falando, pô, o médico me aterrorizou dizendo que eu não podia deixar de tomar anticoncepcional, né? Eu quero falar sobre isso. Mas quando as Uhum, mulheres começam a se conectar em roda ou em rede, elas começam a escutar, opa, mas eu também sinto isso. Todas aquelas coisas que eram desconsideradas no consultório, a portas uhum, fechadas, elas não podem mais ser negadas. Olha, eu sinto coisas quando eu tomo anticoncepcional oral. E a pessoa fala para o médico e ele desconsidera a sua fala, né? Desconsidera que aquilo possa ser uma queixa legítima. Não, isso é coisa da sua cabeça. Ou não, vamos trocar de anticoncepcional. Em roda ou em rede, a gente começa a ter noção de que o nosso problema foi o que aconteceu com a pílula.
né? Que de Uhum. lugar de uma hegemonia ainda é, né? A gente Sim, faz parte de um grupo muito ainda, pequeno que questiona, na real, né? com certeza. Mas, mas as mulheres começaram a se dar conta que muitas tinham tido trombose, que é um Uhum. evento raro, um evento adverso raro, mas que grave, né? Pode tirar a vida de uma mulher. É, e elas começou a pipocar. Opa, eu também. Elas criaram redes, né, de mulheres vítimas de anticoncepcional oral. Como, bom, tem um filme maravilhoso que descreve um pouco disso, que é a Operação Enganosa, que está no Netflix, Nossa, né? Que fala do Exur, foi uma tentativa de um nossa, veja. anticoncepcional, uma molinha inserida lá nas trompas uterinas, que visava fazer uma laqueadura por uma videoesteroscopia, né? Entrava pela vagina, ia lá nas tubas, provocou danos horrorosos. Só que o filme mostra como se dá a liberação de um negócio desse, sabe? Sem o mínimo estudo. Então, as mulheres continuam sendo cobaias, né? É, Sim, com a possibilidade de começarem a se dar conta e questionar, né? Questionar demandar um cuidado que seja livre de dano, que eu acho que é um dos pilares do atendimento feminista em saúde, né? Não só, sim. né, a prevenção quaternária, que é prevenir o dano causado pelo excesso de medicina ou pela medicina mal utilizada, é Isso um dos pilares do que a gente produz no coletivo, né? a questão do preventivo é super relevante e elucida muitas questões nesse sentido, porque as pessoas consideram que elas estão se cuidando muito quando elas fazem muito exame, né? Então, Uhum. o exame preventivo, que tá respaldado pelo OMS, de que o protocolo diz que você deve fazer ele a cada 3 anos, depois de fazer 2 consecutivos com resultados negativos, a partir dos 25 anos, né? E muita gente não sabe disso, e mesmo sabendo disso, continua fazendo anual, né? É, Essa semente tão forte que foi plantada nas pessoas de não acreditar que seus corpos estão saudáveis, né? e depois de martelar na cabeça das mulheres, vá ao ginecologista todo ano para coletar seu preventivo, é muito difícil você desconstruir isso. A mesma coisa é o autoexame de mamas, né? Uhum, Que a evidência científica tem demonstrado que só aumenta a chance de você retirar uma mama sem necessidade, retirar um pedaço de mama sem necessidade. E vai falar para as mulheres aí depois de. Mas é assim, né? A ciência anda dessa forma, a gente vai entendendo, né? Que, olha, aqui eu tenho um excesso, se eu faço exames a cada 3 anos, eu consigo diagnosticar uma alteração a tempo de tratá-la, e isso é o suficiente. Né? Então, sim, a, se eu. A gente, quando a gente. É porque quando a gente foca nos exames, a medicina foi hábil nisso, né? Principalmente dentro da clínica privada, suplementar, né? Consultas muito curtas, em que a mulher tem muito pouco espaço para se expor de verdade, para falar sobre as suas questões, né? E muito pautada no exame complementar, né? Então, tanto que sim. as pessoas chegam para uma consulta em geral com aquele monte de exames, assim, né? Não, porque eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Eu digo, calma, vamos conversar e aí a gente vê o que disso tudo é necessário, né? Porque Sim, as pessoas foram educadas a entender que os exames é que refletem a sua saúde. E aí a gente deixa de focar, né? Nas sim, práticas na de atividade pessoa. física, na alimentação, na tua qualidade de vida, nas questões relacionamentais, nas questões de trabalho, né? Que são muito importantes. Porque aí E você vai mais uma, acabar chegando em provocar que as pessoas se revoltem contra o modo de vida que elas estão claro, impelidas. claro, claro. E uma coisa que é importante falar é que tem um paradoxo aí, né? Porque as mulheres de camada média, essas 50 aí que estão assistindo a gente, né? Que têm acesso à internet, são as mulheres que são as maiores vítimas, né? Do excesso da medicina, né? Papa Nicolau, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal todo ano.
sim. né? Enquanto as mulheres de camada popular, que são as usuárias do Sistema Único de Saúde, todas nós somos, né? Mas muitas não dependem, né, do Sistema Único de Saúde, acabam não tendo acesso quando esses exames realmente são necessários. Então é um paradoxo, né? Sim. Que demonstra a Alana, desigualdade que a gente vive. Está quase acabando já nosso tempo. não, Ah, a gente tem mais 20 minutos e tem alguns comentários. tá, Daí a gente pode olhar aqui. tá. Só uma coisa que você falou do SUS. O SUS trabalha com promoção de saúde, né? E aí ele acaba que batendo de frente com essa ideia de vender doença. Então, Claro. acho que isso é uma coisa que a gente pode aprofundar em algum momento do futuro, porque o SUS está aí sendo atacado, só que é quem está segurando a bucha da pandemia. E a proposta do SUS é prevenção quaternária, né? Pensei É, nisso. claro, é mais fácil você emplacar a prevenção quaternária quando não há conflito de interesse, né? Uhum, Quando a pessoa que está atendendo no setor privado tem uma série de interesses por trás dela, né? Tanto na prescrição de algumas medicações, quanto na recomendação de determinados exames. E tem um conflito de interesse e tem uma formação absolutamente inadequada, né? Eu acho que é importante falar uhum. isso também. Não é que são todos crápulas terríveis, apesar de que muitos são. Elegeram Bolsonaro, né? A categoria médica elegeu Bolsonaro, ajudou a eleger Bolsonaro. Eu vi muita propaganda, então é preciso. E claro, hoje muitos estão lá na linha de frente, ajudando a combater Covid, né? E É segurando outro essa paradoxo. onda. É, que loucura, Bom, né? vamos lá. Mas o que Não que vamos é? Tinha concluir. essa. Tá, não vamos. A gente disse que ia dar um tempo para as nossas cabeças dessa história, mas é Ó, impossível, né? aqui, gosto dessas perguntas, porque coloca a gente para lembrar que nada é óbvio. Então, alguém Aham. perguntou: qual a diferença entre o orgasmo clitoriano e o vaginal? É, pois é. A, a diferença é que, na verdade, a maior parte, não é uma diferença, a maior parte das mulheres vão ter orgasmo com o estímulo do clitóris, né? Uhum. Porque é uma região muito inervada e apesar, mostra aí teu clitóris, o teu não, o modelo, tá, Ah, Ellen? Que a Ellen é toda boba, já vai querer mostrar. Essa ai, pontinha que a gente vê ali em cima é só a pontinha do iceberg, né? Essas duas glândulas enormes ali, elas ficam lá para dentro da vagina. Então é possível que com a penetração a mulher atinja o orgasmo, mas é mais difícil, né? é como se fosse assim, Sexo, gente. sexo acontece no corpo inteiro, não acontece só nos genitais, isso é importante falar, né? E só que a maneira como as pessoas praticam sexo tem muito a ver com a maneira como elas aprendem isso, em geral muito baseado no que está disponível em pornografia, né? Então, um sexo que muitas vezes é só penetrativo não satisfaz a mulher, né? E as Uhum. mulheres foram ensinadas desde muito cedo a quererem satisfazer seus companheiros, né? Então, tem pouca oportunidade, inclusive, de se tocar, de se conhecer, de saber o que, que lhe dá prazer, né? Tem um grande tabu em torno disso. É estranho, assim, né? Mesmo conversando com meninas jovens, sabe? Ainda rola muito, né? De ter Com vergonha, de certeza. sentir que aquilo ali que não tá certo, que tá errado. E o único jeito de você ter prazer na vida, numa relação sexual, é entendendo como que você tem prazer com você mesma, né? Primeiro, para começar, Uhum. sabe? Sim. Então é isso. Tem estudos que mostram, né, que mulheres que fazem sexo com mulheres chegam muito mais ao orgasmo, e é incrível o número de mulheres brasileiras que não atingem orgasmo, que dizem nunca terem atingido um orgasmo. Então a Sim, gente isso tem a precisa ver. fazer oficina de siririca, por isso que é muito legal essas oficinas de siririca que rolam por aí,
né? Sim. Muita gente ensinando a gozar. Agora, isso também não pode se transformar numa obrigação, né, das É, pessoas. ditadura, com certeza. Ah, é. Tenho que gozar. É complexo, né, gente? Mas a diferença basicamente não tem diferença. Então, É, pode ser que mesmo com a o penetração é possível que você estimule o clitóris, sim, é. exato, Só que porque no fim das contas aqui você está penetrando, mas você estimula também. também Dica para estimula. depois falar. É. Quando você for aí tomar seu banho, ou deitar na sua caminha, ou no seu sofá ou na sua rede, você pode fazer o vem cá, que é conhecer o seu clitóris por dentro. Você bota ali teu dedinho e faz vem cá, daí você vai estimular ele por aqui, olha só que interessante. Aqui em cima do canal vaginal, tá imaginando? Aqui é a entrada da vagina, aqui eu tô na vagina, tá, gente? Ó. Aí, aqui em cima você vai sentir uma textura diferente, um pouco mais lisa, menos enrugada que o resto da vagina. Aí aqui você vai notar que se você ficar ali, você vai sentir coisas boas, É uma provavelmente. coisa legal para sentir também a potência, o tamanho desse clitóris é gozar e depois colocar o dedo por dentro da vagina que dá para sentir esse entumecimento, né, dessa Sim. glande, para sentir como esse negócio é enorme. Hoje a gente tem, né, graças a uma urologista feminista, Ellen O'Connor, que descreveu, né, por ressonância magnética a estrutura do clitóris mais atualmente, né? Porque durante muito tempo ele teve até fora dos livros de anatomia, não servia para nada. E essa coisa Aí as também do feministas orgasmo servir ou escreveram esse não, aqui. esse livro é maravilhoso. A Ellen conseguiu uma versão ainda na estante virtual, já é impossível conseguir. Nada, eu ganhei de umas amigas gringas, cara. Olha só. Mas essa história do orgasmo também, né? Durante um tempo, porque as pessoas podem achar que o orgasmo sempre foi considerado algo desnecessário às mulheres, mas isso não é verdade. Houve um tempo na história em que se acreditava que para engravidar uma mulher precisava gozar. Então, os livros de parteira, né, Ellen? Os livros de parteira tinham indicações, né, de como fazer uma mulher chegar ao orgasmo. Então, essas construções elas são históricas e elas são mutáveis, né, conforme os interesses de cada época. O que é E é isso? interessante. É um Ah, tá, é o desenho dedo. Ah, tá. Não estava dela entendendo. sentindo. Aham, Não, você isso, vê que isso é muito louco, né? Porque conseguir abstrair uma imagem dessa, então, você vê. Por isso que tem a que ser em dificuldade, roda, né? Tem que ser em sim, roda, claro. Tem uma outra pergunta, Ellen, sobre anticoncepcional. Ó. tem. Conversei com meu companheiro a respeito do anticoncepcional. Não quero mais tomar. Como fazer esse processo? Fui aterrorizada pelo ginecologista quando comecei a tomar. Eu não sei se ela está querendo dizer. A pílula anticoncepcional, ela é considerada quase que uma medicação necessária para o bom funcionamento da mulher, né? O Uhum. uso de anticoncepcional diminui a chance de uma mulher desenvolver câncer de ovário. Isso é verdade, né? Agora, a questão é que a nossa grande crítica, né? Não somos dogmáticas aqui do anticoncepcional nunca, hormônio Uhum. nunca. O que a gente gostaria de ver mais, escutar mais, é sobre o benefício de ter seus próprios ciclos, né? Porque quando uma mulher usa anticoncepcional, ela está sob efeito de hormônios sintéticos e não tem mais o seu ciclo natural. E a gente cada vez mais sabe dos benefícios hormonais de ter o próprio ciclo, né? Só que isso vai vir junto com alterações menstruais, ciclos irregulares vez ou outra, né? Acne pré-menstrual. E a pílula começou a ser vendida como algo necessário para o bom funcionamento da mulher, para uma pele lisinha, sem irregularidades. Ela, como Uhum. muitas, né, muitas composições de pílula tem um benefício estético, a pílula é muito vendida hoje como uma medicação estética também, né? Sim. Então, o que eu diria para, eu não consigo ver o nome, né? É que ninguém precisa ficar aterrorizado, Leurine. ninguém precisa Leurine. ficar aterrorizada sobre seu próprio corpo. A gente precisa perceber como ele funciona, né? E entendê-lo, porque se uma mulher conhece seu próprio ciclo
ela tem muito menos chance, inclusive, de, numa relação heterossexual, de engravidar sem desejar, né? Consegue planejar isso, sabe? Combinar com métodos não hormonais. E aí, só para complementar, que esse papo sobre contracepção dá uma live, aliás, era, né, sobre contracepção a live, inicialmente. É, os médicos, em geral, por conta dessa influência de laboratórios farmacêuticos na sua prática, né, e por conta dessas consultas rápidas em que não dá tempo para orientar nada, desconhecem os métodos não hormonais, né, desconfiam do uso da camisinha, por exemplo, desconfiam da habilidade da mulher, da sua capacidade de ter um controle sobre o uso dessas, né, do diafragma, da camisinha, né? Tem É muito porque o medo. ele é orgânico, né? Ele não é uma linha reta, então a desconfiança sobre o que é o processo natural das coisas também, né? Acho que Claro, esse grande desconhecido desde sempre, né? Tem uma sim. revista a Scientific American, né? Que é uma revista, uma publicação científica para o público leigo. Foi o ano passado, acho que no fim do ano. Tem uma reportagem muito legal sobre menstruação, né? E a jornalista falava assim, o quanto se sabe pouco. Porque a prática médica ela é tão pautada, prática médica da ginecologia, mas também da medicina de família em muitos lugares, sabe? Tão pautada no uso de contracepção hormonal, né? De métodos hormonais para controle de tudo em ginecologia, que pouco se sabe na verdade, né? Como é que a gente trata a endometriose? Como é que a gente trata o ovário policístico? Como é que... porque muitas vezes essas medicações elas só tapam o sol com a peneira ou são adjuvantes para alguns sintomas, né? Então, a gente tem muito que caminhar ainda. E a dica aqui, falando em feminismo e saúde, né, é que a gente precisa produzir conhecimento. A gente precisa Sim, demandar conhecimento, sabe? Né? Esses exatamente. grupos que se reúnem, né, em rede, tipo grupo de diafragma, que tem diafragma, DIU de cobre, precisam começar a se organizar e entrar em contato com pesquisadores e dizer, olha, a nossa dúvida é essa. A gente tem Exatamente. dúvida com relação à combinação, por exemplo, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa muito saber é qual é a eficácia da combinação de métodos. Camisinha, diafragma, percepção de fertilidade. A gente não sabe. Né? E essa é uma maneira que as mulheres têm muito utilizado para deixar a pílula anticoncepcional. Sim. Uso de melaleuca para tratamento de candidíase. É um negócio que todo mundo faz. A gente não tem um estudo de qualidade demonstrando isso para que parem de prescrever fluconazol para as mulheres à torta e à direita. Né? Exatamente. Então, o que eu diria, se tem alguma estudante aí escutando a gente, é apostem nessas pesquisas, vão para as redes, conversar com as mulheres que estão organizadas, sabe? É porque se a gente não fizer isso, não vão fazer, porque isso mexe com interesses muito grandes, né? Imagina só, as pessoas descobrirem que elas podem melhorar muito a vida delas com a alimentação. E levar isso a sério, né? E sair do lugar de paciente e se colocar no lugar De protagonismo. de si. Eu sou responsável pela minha saúde, eu não vou Aham, aham, pagar para alguém cuidar de mim, né? Então, aham. é interessante pensar. É, agora sim a gente está acabando o tempo. Tem uma pergunta aqui interessante, olha, que não é só para profissional. Que dica vocês dariam para um grupo de profissionais de saúde que quer construir um coletivo feminista em saúde? Fazer um estágio com a gente assim que a pandemia terminar. Se for um coletivo de saúde da mulher, eu diria para vocês se reunirem na sala da casa de alguém quando acabar o isolamento social e todo mundo fazer autoexame juntas. É o que eu faria se eu já não tivesse num coletivo. Juntar mulheres e ouvi-las sobre seus ciclos, sobre sua menstruação, sobre suas menopausas, sobre seus partos, sobre suas questões íntimas, sobre sua sexualidade, ouvir mais do que falar, né? A gente fala muito, né? Está sempre falando, 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 falando. Falando que E os a outros têm que ideia, fazer. falando que os outros têm que fazer. E sentar e ouvir, trocar, né? Claro que tem referências boas, né?
Mas se é um grupo de profissionais de saúde, tenha um espelho na sua maca para fazer exame e orientando as mulheres sobre a sua anatomia. É muito revolucionário. As mulheres sabem muito pouco sobre a sua própria anatomia. Eu atendi uma médica esses dias, ela ficou impressionada quando viu o próprio colo, assim, né? E aí, depois, assim, ela chegou a chorar. é, E foi tão bonito, assim, porque ela disse, pô, mas ela não estava chorando por ela estava chorando por todas as mulheres que ela nunca tinha feito isso, atendendo tantas mulheres. Ela disse, pô, comprar um espelho agora para colocar naquele negócio no consultório, porque isso é muito maravilhoso, né? Para todas as questões, né? Entender onde está seu próprio colo do útero. Às vezes mulheres que já pariram não têm essa noção, né? Sim, Agora a onda de inserir um coletor menstrual tem feito as mulheres meterem o dedo lá dentro, né? Peraí, que é esse colo, né? Então, sim. quanto mais a gente começa a ter essa imagem, só que a gente tem que sair também da imagem e ir para a sensação, para o corpo, né? Para o sentir, para a experimentação, sabe? No próprio corpo, né? Eu acho Sim. também, sabe? Sair do mental, né? Uma Tem pessoa muitas escreveu formas. aqui: Ah, eu queria colocar a questão dos ginecologistas homens que criam medo e não entendem nossas questões. Eu acho que é justamente, não é nem medo, é porque às vezes o profissional de saúde não pode admitir que ele não sabe uma coisa. E aí já cria uma resposta inventada pela cabeça dele, e na verdade é medo. Ele tem medo, né? do desconhecido. E aí não A entendem. formação é muito, a formação é muito ruim. Ele aprendeu algo, né? Foi ensinado naquela formação muito burocrática, eu diria, né? Das patologias de mulher e tá ali tentando cumprir o papel dele no fim da melhor maneira possível, né? Mas absolutamente inadequado, claro. É um lugar muito ruim esse do profissional ginecologista homem, né? Se você for pensar, né? Como mulher, assim, né? Pelo menos, sei lá, eu atendia parto e depois de ter uma filha por parto normal, né? Depois de passar uma criança por dentro da minha pelve, isso mudou muito assim, a maneira como eu continuei atendendo parto por pouco tempo, mas isso mudou muito a maneira como eu olho uma mulher parindo, sabe? Porque às vezes a gente quer ajudar também, né? Quer ajudar e vamos lá, não, mas levanta, gente. Eu, eu me imaginava parindo numa bola, rebolando numa bola, assim, sabe? E com aquela pelve solta. Eu passei meu trabalho de parto inteiro tentando soltar a porcaria da pelve. Que era um negócio duro, assim, que eu mal conseguia me agachar, assim, era um negócio horroroso. Então, tem coisas que só vivendo, né? Tem coisas que tendo um corpo de mulher fica mais fácil, né? Sim. Mas Cólicas. Fala, fala. não, nada. Não, Ia fala. complexificar. Não, não ia. Não, acho que seguimos aí nas perguntas. Filosofando obstetrícia e ginecologia. Devia ser o nome da live. É. Como faz para fazer esse estágio? Manda e-mail, arroba, Mulheresorg, isso, arroba gmail.com. mulheresorg@gmail.com. Ai, ai, ai. Bom, gente, chegou ao fim. Alana, aparece Nossa, para é muito. você escrito Oi? assim. Em Sim? cima vai. Aí em cima, Não. assim, na live, gente, para que vocês que não sabem, fica aparecendo assim, ó, você tem 15 segundos, 14 segundos, Ai, que 13 horror. segundos. Então, beijo. Ellen, foi ótimo estar contigo. Muito pouco tempo, na real, né?